A Europa, no início da Era Moderna, era um caldeirão de conflitos, guerras dinásticas, religiosas e revoltas. E nesse cenário, surge uma figura singular, o Landsknecht, o mercenário alemão, mestre da lança e do arcabuz com um estilo peculiar. Imagine um exército de guerreiros habilidosos disciplinados, mas com uma queda por roupas extravagantes e um gosto por confusões fora do campo de batalha. Não era fácil lidar com esses caras. Neste vídeo, vamos mergulhar no mundo dos mercenários Landsknecht, explorando sua história, organização, estilo de vida e o impacto que tiveram na história militar. Prepare-se para uma viagem no tempo, com direito a muita ação, moda duvidosa e um toque de humor seco, porque, convenhamos, esses mercenários eram figuras e tanto. O termo Landsknecht significa literalmente servos da terra. Mas não se engane, esses servos não eram lá muito obedientes. Surgiram no final do século XV, inspirados nos piqueiros suíços que faziam sucesso na época. O Sacro Imperador Romano Maximiliano I, vendo o potencial daqueles guerreiros suíços com lanças gigantes, pensou: "Quero um desses para mim." E assim, com a ajuda de mercenários suíços experientes, o Reisleifer, os primeiros Landsknechts foram treinados. Mas esses alemães não eram apenas cópias dos suíços. Eles adicionaram seu próprio tempero à receita, com táticas inovadoras como emboscadas, disfarces e até cortinas de fumaça. Eles eram criativos e um tanto ousados. Afinal, eram mercenários e lutavam por quem pagassem mais, mesmo que fosse contra o próprio imperador. Imagina a cara do Maximiliano I quando descobriu isso. Mas o que tornava os Landsknechts tão especiais? Bem, além da habilidade com lanças de até 5,5 metros de comprimento, que, convenhamos, não devia ser fácil de manejar. Eles dominavam armas como a alabarda e a Zweihänder, uma espada de 2 mãos que podia pesar até 6 quilos. Esses caras deviam ter bíceps de aço. Os Landsknechts não eram só aqueles caras com lanças gigantescas e espadas que mais pareciam pedaços de ferro retorcidos. Eles também sabiam usar armas de fogo com competência, como os arcabuzes. E não pense que era só atirar para frente e ver no que dava. Eles foram um dos primeiros a integrar armas de fogo nas formações de infantaria de forma eficaz, mudando a cara da guerra na Europa. No final do século XV, os arcabuzes ainda eram trambolhos, lentos e imprecisos. Mas os Landsknechts viram o potencial daqueles pau de fogo para dar uma boa surra nos inimigos à distância. Eles juntaram o poder de fogo dos arcabuzeiros com a proteção dos piqueiros, criando uma dupla imbatível. Enquanto os piqueiros faziam a muralha de lanças, os arcabuzeiros faziam uma chuva de fogo cair sobre os inimigos. Essa combinação era perfeita para lidar com a cavalaria pesada, até que então dominava os campos de batalha. Os piqueiros seguravam a onda dos cavaleiros e os arcabuzeiros davam tratamento de choque neles. Eles também usavam formações com 2 linhas de arcabuzeiros, com a primeira linha ajoelhada para a segunda linha atirar por cima. E se a coisa ficasse feia e o inimigo chegasse perto? Sem problema, eles usavam a coronha de arcabuz para dar umas boas porradas. Arcabuz era um trambolho multiuso, atira e quebra crânios. A principal qualidade dos Landsknechts era a flexibilidade. Eles se adaptavam ao terreno, ao inimigo e às circunstâncias, mudando suas formações e táticas conforme a necessidade. Em terrenos acidentados, por exemplo, eles dividiam suas formações em grupos menores para se movimentarem com mais agilidade. Contra a cavalaria pesada, usavam os piqueiros para formar uma parede impenetrável, enquanto os arcabuzeiros e besteiros atacavam à distância. E não podemos esquecer das roupas. As roupas! Enquanto outros exércitos se vestiam com uniformes sóbrios e práticos, os Landsknechts desfilavam em um verdadeiro carnaval de cores e extravagância. Mangas bufantes, cortes ousados, tecidos vibrantes. Eles pareciam ter saído de um desfile de moda renascentista, e não de um campo de batalha. Mas como essa moda surgiu? Acredite ou não, foi em 1477, após uma batalha particularmente sangrenta. Com suas roupas rasgadas e danificadas, os Landsknechts tiveram a brilhante ideia de remendá-las com pedaços de tecido de uniformes e bandeiras inimigas. O resultado? Um visual único, que misturava cores, texturas e um quê de desconstrução avant-garde, séculos antes do seu tempo. Para completar o visual, eles usavam chapéus extravagantes, calças justas e botas de bico quadrado, conhecidos como focinho de vaca ou pata de urso.
E para garantir que o estilo estivesse sempre impecável, eles organizavam verdadeiros desfiles de moda nos acampamentos, com direito a júri e tudo. Mas não pense que era só bagunça. Os Landsknecht tinham uma organização militar complexa, com regimentos, companhias e uma hierarquia bem definida. E o mais interessante, eles participavam da eleição de seus oficiais. Democracia no meio militar? Quem diria? Essa autonomia era incomum para a época e dava aos Landsknecht um poder de barganha considerável. Eles negociavam melhores salários, condições de trabalho e até influenciavam decisões em batalha. E ai de quem não cumprisse o acordo, hein? Afinal, ninguém queria ver um bando de piqueiros furiosos batendo na sua porta. Esses mercenários alemães deixaram sua marca em quase toda a Europa. Lutaram nas guerras italianas, na Guerra dos Camponeses Alemães, no Cerco de Viena e em muitos outros conflitos. Em Pávia, em 1525, foram cruciais na vitória do Sacro Imperador Romano Carlos V contra os franceses. Já no Cerco de Viena, em 1529, ajudaram a defender a cidade contra os otomanos, mas a sua participação em conflitos ia muito além desses exemplos famosos. Se um nobre precisasse de tropas experientes e não se importasse com alguns excessos, bem, os Landsknechts estavam à disposição. E vale lembrar que nem sempre eles saíam vitoriosos. Na Batalha de Novara, em 1513, lutando ao lado dos franceses, foram derrotados pelos mercenários suíços, seus arqui-inimigos, e muitos foram executados. Mas eles se vingariam mais tarde, vencendo os suíços nas batalhas de Marinona e Bicoca. Onde quer que tivesse uma boa briga e um bolso cheio de dinheiro para pagá-los, eles estariam lá. Mas nem pense em dar um calote nesses caras. Após meses sem receber pagamento, os Landsknecht se revoltaram e saquearam Roma. Foi um banho de sangue e destruição. O episódio manchou a reputação dos mercenários e mostrou que a disciplina ia para o espaço quando o assunto era dinheiro. A vida de um Landsknecht era uma montanha-russa. Disciplina militar, combates sangrentos, mas também muita bebedeira, jogos de azar e, digamos que, companhia feminina. Eles viviam em acampamentos com suas famílias, formando uma comunidade itinerante que seguia o exército. Era uma mistura de caos e camaradagem. Os donos de bordéis por onde eles passavam esfregavam as mãos de satisfação ao ver um bando de mercenários alemães se aproximando e estavam sempre dispostos a ajudar a aliviar o peso da prata que os combatentes carregavam nos bolsos. Manter esse estilo de vida não era fácil, e quando o soldo atrasava, o saque sempre era uma forma de complementar a renda ou de se vingar de um líder mão de vaca. E quando a guerra acabava, muitos viravam vagabundos ou formavam bandos de ladrões, perambulando pela Europa esperando surgir novas oportunidades para prestar seus serviços. Apesar das contradições, os Landsknechts deixaram um legado importante. Influenciaram as táticas militares, a moda, sim, acredite, e até a arte. Sua organização, com participação dos soldados nas decisões, era inovadora para a época. E suas roupas extravagantes? Bem, digamos que inspiraram alguns estilistas renascentistas, ou pelo menos deram boas risadas. Os Landsknechts foram guerreiros habilidosos, mercenários ambiciosos e figuras controversas. Sua história nos lembra que, por trás de cada batalha, de cada uniforme, existem pessoas complexas, com seus sonhos, dilemas e peculiaridades, e que às vezes a história é escrita com lanças, arcabuzes e mangas bufantes. Imagine um lugar onde a guerra não era vista como uma tragédia humana, mas sim como um lucrativo negócio. Uma terra dividida, onde cidades ricas e poderosas não confiam em seus próprios cidadãos para lutar, preferindo terceirizar suas batalhas. Essa era a Península Itálica no século XV. É um lugar de paradoxos deslumbrantes. A terra onde a beleza parece nascer da própria pedra, onde gênios como Leonardo da Vinci e Michelangelo estão redefinindo a arte e a ciência. É o berço do Renascimento, um epicentro de inovação e uma explosão cultural que iluminaria o mundo. Mas sob essa camada de verniz dourado, a Itália era um lugar fraturado, perigoso e perpetuamente em guerra. A Itália não era uma nação unificada. Era um mosaico caótico de cidades-estado, ducados e repúblicas. Florença com seu poder bancário, Veneza, a rainha dos mares, Milão, a fortaleza militar. Os estados papais em Roma, exercendo o poder tanto espiritual quanto temporal.
Cada uma dessas potências era independente, imensamente rica e consumida por uma desconfiança paranoica de suas vizinhas. A paz era apenas um interlúdio, uma breve pausa para respirar antes da próxima inevitável campanha militar. Nesse cenário, a guerra era um instrumento de política, uma ferramenta de negócios, uma estação do ano. E neste mercado singular, onde a violência era a mercadoria mais valiosa, surgiu uma classe de homens que se tornariam seus mestres indiscutíveis. Eles não lutavam por um rei, por um deus ou por uma pátria. Eles lutavam por contrato. Eles eram os maiores empreendedores militares que o mundo já tinha visto. Eram conhecidos como os condottieri. Eles não eram meros soldados de aluguel. Eram generais, CEOs de companhias militares privadas, que alugavam seus exércitos, sua experiência e sua crueldade para o lance mais alto. Por quase 200 anos, eles foram os árbitros do poder na Itália. Suas bandeiras eram mais temidas do que as de príncipes e papas. Suas decisões no campo de batalha podiam criar ducados da noite para o dia ou apagar uma república do mapa. Para entender como uma nação inteira terceirizou suas guerras, precisamos voltar um pouco no tempo. A Itália do século XIV era o campo de recreio de potências estrangeiras. Os imperadores do Sacro Império Romano Germânico ao norte e os papas em Roma estavam presos em uma luta pelo controle da península. Essa luta constante fragmentou ainda mais o poder, permitindo que as cidades-estado do norte da Itália florescessem em um vácuo de autoridade central. Elas se tornaram ricas e autônomas. Tradicionalmente, essas cidades se defendiam com milícias de cidadãos. Quando o sino da cidade tocava o alarme, os padeiros, os tecelões e os notários largavam suas ferramentas, pegavam suas lanças e escudos e marchavam para defender os muros. Mas à medida que essas cidades se tornaram centros de um capitalismo nascente, essa ideia se tornou cada vez mais impraticável. Um comerciante de seda florentino não queria arriscar a vida em uma campanha de meses, deixando seu lucrativo negócio para trás. Além disso, a guerra estava se tornando mais complexa, exigindo um nível de habilidade e treinamento que um cidadão de meio período simplesmente não possuía. A solução foi pragmática: contratar especialistas. No início, esses especialistas eram predominantemente estrangeiros, companhias de mercenários, dispensadas das pausas da Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França, cruzavam os Alpes em busca de emprego. Eram grupos como a Grande Companhia, formada por alemães e húngaros, ou a temida Companhia Branca, liderada pelo inglês Sir John Hawkins. Eram soldados endurecidos pela batalha, profissionais consumados que trouxeram para a Itália um nível de organização e disciplina militar nunca antes visto. Eles aterrorizavam o campo, saqueando e extorquindo, mas também provaram seu valor inestimável para os senhores que podiam pagar por seus serviços. Vendo o sucesso e a riqueza acumulada por esses estrangeiros, os líderes militares italianos logo decidiram que poderiam fazer o mesmo, e melhor. Figuras como Alberico Barbiano formaram as primeiras companhias compostas inteiramente por italianos, criando uma escola de guerra nativa. Foi nesse ponto que o sistema amadureceu e se formalizou em torno de um documento central, a Condota. Este não era um acordo verbal, a Condota era um controle legal incrivelmente detalhado. Ele especificava o período de serviço ativo, conhecido como ferma, e frequentemente incluía um período de retenção com pagamento reduzido, o aspeto, durante o qual o empregador decidia se renovava o contrato. Estipulava o número exato de lanças de cavalaria e o número de soldados de infantaria a serem fornecidos. Ditava os termos de pagamento, os bônus por vitórias e até mesmo compensação por ferimentos ou morte. Havia cláusulas que proibiam o condottiero de lutar contra seu antigo empregador por um período de até 2 anos após o fim do contrato, uma tentativa de mitigar as constantes trocas de lado. Para garantir o cumprimento, as cidades-estado frequentemente enviavam seus próprios funcionários, os collaterali, para acompanhar o exército, auditar o número de tropas e garantir que o general não estivesse fraudando os números para embolsar mais dinheiro. A guerra havia se tornado, em todos os sentidos, uma profissão legalmente regulamentada. O condottiero não era mais apenas um guerreiro, ele era apenas um parceiro de negócios armado. Então, como era exatamente um exército de condottiero? A espinha dorsal, o ativo mais valioso, era a cavalaria pesada, e a unidade fundamental dessa cavalaria era a lança. No seu centro estava a capulância, o cavaleiro de elite, envolto da cabeça aos pés em uma armadura de placas de aço polido, uma fortaleza móvel. Ele era acompanhado por seu escudeiro,
também um combatente habilidoso que cuidava de suas armas, armadura e cavalo de reserva. Havia também um pajem, geralmente um garoto, responsável por tarefas menores. E, crucialmente, a unidade era completada por 1 ou 2 soldados de infantaria, como besteiros ou homens de armas a pé, que forneciam apoio. Um exército sob o comando de um condottiero proeminente poderia consistir em 500 ou até 1000 dessas lanças, formando um núcleo de vários milhares de homens. A visão de uma carga de cavalaria pesada condottieri era uma das experiências mais aterrorizantes do campo de batalha medieval. O chão tremia sob o peso de centenas de cavalos de guerra, muitos deles também protegidos por armaduras. Eles eram o equivalente renascentista de uma divisão de tanques. Já na infantaria, era um componente vital. Os besteiros, especialmente os de Gênova, eram famosos por sua precisão mortal. Protegido por homens que carregavam enormes escudos de madeira chamados pavices, eles podiam disparar virotes capazes de perfurar a maioria das armaduras à distância. Com o tempo, inspirados pelas formidáveis formações suíças, os condottieri começaram a incorporar grandes blocos de piqueiros. Esses soldados, empunhando lanças de até 5 metros de comprimento, podiam criar uma floresta de aço impenetrável, capaz de parar qualquer carga de cavalaria. Havia também soldados e alabardas, uma arma versátil que podia ser usada para cortar, perfurar ou derrubar um cavaleiro de sua sela. Gradualmente, uma nova e assustadora adição surgiu nas fileiras: o arcabuzeiro. Armado com uma das primeiras armas de fogo portáteis, seu arcabuz era lento para carregar e impreciso, mas sua capacidade de perfurar até mesmo a armadura mais pesada a curta distância anunciavam uma nova era na guerra. Essa combinação de tropas permitia aos condottieri empregar táticas de armas combinadas com uma eficácia notável. Eles eram mestres da ciência militar, estudando os antigos textos romanos para aprender sobre logística, formação e estratégia. Eles viam a batalha não como uma oportunidade para a glória cavaleiresca, mas como um exercício de gerenciamento de risco. Cada soldado, especialmente um cavaleiro de elite e seu cavalo de guerra, representava um capital significativo. Perdê-los de forma imprudente era um péssimo negócio. Isso levou a uma abordagem que muitos contemporâneos, mais notavelmente Nicolau Maquiavel, criticaram duramente. Maquiavel, em suas obras O Príncipe e a Arte da Guerra, argumentou que os condottieri travavam batalhas mornas e indecisas. Ele os acusou de prolongar as guerras para continuar recebendo pagamento, de evitar o combate real para preservar seus exércitos e de fazer acordos secretos uns com os outros. Há uma certa vaidade nisso. Batalhas frequentemente consistiam em longos períodos de manobra, com cada lado tentando obter uma vantagem posicional, cortar as linhas de suprimento do outro ou induzir o inimigo a um erro. Uma campanha bem-sucedida poderia ser vencida com pouquíssimo derramamento de sangue. No entanto, rotular todas as suas batalhas como teatrais é uma simplificação excessiva. Quando as circunstâncias exigiam ou quando um contrato estipulava um resultado decisivo, os condottieri podiam ser incrivelmente ferozes e as batalhas extremamente sangrentas. A Batalha de Castagnaro, em 1387, onde as forças de Verona foram completamente aniquiladas pelas de Pádua, lideradas por John Hawkwood, foi um verdadeiro massacre. A rivalidade entre os grandes generais Bratio de Montone e Muzio Antedolo Sforza resultou em encontros de uma brutalidade implacável. A verdade é que os condottieri eram versáteis. Eles podiam ser cautelosos ou podiam ser selvagens, dependendo do que a situação e o contrato exigiam. Enquanto a cavalaria blindada permaneceu seu carro-chefe por muito tempo, eles não ignoraram as inovações. A artilharia, por exemplo, transformou a guerra de cerco. Os antigos trabucos foram substituídos por enormes bombardas de bronze que podiam arremessar bolas de pedras maciças contra as muralhas dos castelos, mas foi a artilharia de campo que representou a verdadeira revolução tática. Condottieri como Bartolomeu Colleoni foram pioneiros no uso de canhões mais leves e móveis no campo de batalha, posicionando-os para atirar através de brechas de suas próprias linhas de infantaria, uma tática devastadora para um inimigo que avançava. Eles entendiam que o domínio da tecnologia significava o domínio do campo de batalha e, consequentemente, contratos mais lucrativos. Este mundo produziu homens cuja ambição e habilidade se tornaram lendárias, figuras tão carismáticas e poderosas que seus nomes parecem arrancados de um romance épico. Eles eram as celebridades de seu tempo. Sir John Hawkwood, o Giovanni Acuto dos italianos, foi o protótipo do condottiero de sucesso. O sapateiro inglês que se tornou um dos generais mais temidos da Itália. Sua astúcia era incomparável.
Ele era mestre em fintas, emboscadas e marchas noturnas, separando seus oponentes não apenas com a força, mas com o cérebro. Ele acumulou uma fortuna imensa e morreu um homem rico e respeitado em Florença, que o homenageou com um gigantesco afresco fúnebre em sua catedral, uma honra extraordinária para um mercenário estrangeiro. Se Hawkwood foi o protótipo, Francesco Sforza foi a própria obra-prima. Filho do grande condottiero Muzio Antedolo Sforza, ele herdou o exército e a ambição de seu pai. Servindo ao duque de Milão, Filippo Maria Visconti, ele provou seu valor repetidamente. Em um golpe de mestre, ele se casou com a filha ilegítima do duque, Bianca Maria. Quando o duque morreu sem um herdeiro homem, Milão se declarou uma república. A nova república, em um ato de ironia, contratou o próprio Sforza para ser seu general. Ele usou o exército da cidade para derrotar seus inimigos e depois, tendo sua oportunidade, marchou sobre a própria Milão, forçando sua rendição. Em 1450, o mercenário que fora contratado para defender a cidade se tornou seu governante, o Duque de Milão. Ele provou ser um governante tão hábil quanto era um general, trazendo paz e estabilidade à região com a Paz de Lodi, em 1454. No lado oposto do espectro estava Federico de Montefeltro, Duque de Urbino, com seu perfil inconfundível, marcado pela perda de um olho em um torneio. Ele era conhecido como um dos condottieri mais confiáveis e brilhantes, mas sua fama duradoura vem de seu papel como um dos maiores patronos da Renascença. Ele transformou a pequena cidade de Urbino em um farol de cultura, atraindo artistas como Piero della Francesca e arquitetos que construíram seu magnífico palácio. Sua biblioteca era uma das maiores da Europa. Federico provou que a mão que empunhava a espada também podia cultivar a arte e a filosofia. Durante mais de um século, esses homens dominaram a Itália, mas no final do século XV, o mundo que eles conheciam e exploravam com tanta maestria começou a desmoronar. O evento catalisador foi a invasão francesa em 1494. O rei Carlos VIII da França atravessou os Alpes com um exército diferente de tudo que os italianos já tinham visto. Não era uma companhia de mercenários, mas um exército nacional financiado pela riqueza de um reino unificado. Era maior e mais importante, trazia consigo uma inovação aterrorizante, um trem de artilharia móvel, canhões de bronze mais leves, montados em carruagens mais eficientes que podiam ser rapidamente posicionados e disparados. Eles usavam balas de canhão de ferro, não de pedra, que não se estilhaçavam no impacto, mas pulverizaram as muralhas medievais dos castelos italianos, que haviam resistido a cercos por séculos. A fortaleza que um condottiero poderia ter defendido por meses, agora podia cair em dias. A primeira grande batalha desta nova era, a Batalha de Fornovo, em 1495, foi um choque para o sistema italiano. Um exército da Liga Italiana, composto por grande parte por tropas condottieri, superava em muito o exército francês em retirada. Pelos padrões tradicionais dos condottieri, eles deveriam ter aniquilado os franceses, mas a agressividade da cavalaria pesada francesa e a disciplina de seus mercenários suíços mostraram que um novo tipo de guerra havia chegado. Embora os italianos tenham capturado a bagagem do rei e declarado vitória, o exército francês conseguiu escapar em grande parte intacto. Ficou claro que as táticas cautelosas e baseadas em manobras dos condottieri eram inadequadas para lidar com essa nova forma de guerra total. A tecnologia e a escalada haviam mudado o jogo. As formações de piqueiros suíços e lansquenetes alemães, combinadas com o crescente poder de fogo das armas de mão, podiam dizimar as cargas de cavalaria que eram a marca registrada dos condottieri. As guerras se tornaram maiores, mais longas e infinitamente mais caras. Eram conflitos que não podiam mais ser financiados por uma única cidade-estado ou gerenciados por um empreiteiro privado. Apenas as grandes monarquias nacionais, a França e a Espanha, que agora disputavam o controle da Itália, podiam sustentar esse nível de esforço militar. O modelo de negócios do condottiero estava obsoleto. Figuras como Maquiavel forneceram a justificação intelectual para o fim de sua era, argumentando apaixonadamente que a dependência de mercenários havia corroído a virtude cívica e militar da Itália. Ele sonhava com uma milícia de cidadãos, um exército popular que lutaria com paixão por sua terra natal. Embora seu sonho não tenha se concretizado exatamente como ele imaginou, sua crítica ressoou. O futuro pertencia aos exércitos permanentes e nacionais. A era dos senhores da guerra contratados havia terminado. Os condottieri desapareceram dos campos de batalha da Europa, mas sua marca na história é indelével.
Eles não foram uma nota de rodapé, mas uma força motriz na transição da Itália do mundo medieval para o moderno. No campo militar, eles redefiniram a guerra a um nível de ciência tática e logística, muito antes que os exércitos nacionais o fizessem. Eles criaram estruturas de comando, sistemas de pagamento e contratos que foram os precursores dos exércitos profissionais modernos. Homens como Francisco Sforza provaram que a proeza militar poderia romper as barreiras da classe e do nascimento, permitindo que um soldado se tornasse um soberano. Eles permanecem figuras complexas e contraditórias. Para Maquiavel, eles eram um sintoma de uma doença política. Para os cidadãos que sofriam com suas pilhagens, eles não eram melhores que bandidos, mas para os príncipes e repúblicas que os empregavam, eles eram uma ferramenta necessária e eficaz. Em um mundo moderno, onde as empresas militares privadas operam novamente em zonas de conflito em todo o mundo, a história dos condottieri parece surpreendentemente relevante. Não eram heróis ou vilões simples, mas sim um reflexo das ambições, da engenhosidade e da brutalidade de seu tempo. Eles foram os verdadeiros senhores da Guerra do Renascimento, e seu eco ressoa até hoje. No coração da cidade do Vaticano, um pequeno exército de soldados com uniformes vibrantes e alabardas cerimoniais guarda um dos locais mais sagrados da cristandade. Eles são a Guarda Suíça Pontífice, um corpo militar único com uma história rica e fascinante que remonta a mais de 500 anos. De uma humilde origem como mercenários suíços a protetores dedicados do Papa, a Guarda Suíça resistiu ao teste do tempo, testemunhando eventos históricos monumentais e se adaptando aos desafios do mundo moderno. A história da Guarda Suíça está intrinsecamente ligada à tradição militar suíça da Idade Média. Situada nos Alpes, a Suíça era um viveiro de soldados habilidosos, conhecidos por sua ferocidade e disciplina em batalha. Sua experiência com armas como a alabarda e a lança os tornou um recurso valioso para as potências europeias, que buscavam reforçar seus exércitos. Nos primórdios da Suíça medieval, a geografia desempenhou um papel crucial na formação das comunidades locais. Isolados por montanhas e vales, os habitantes dos cantões suíços desenvolveram uma cultura de autossuficiência e cooperação. Essa necessidade por sobrevivência coletiva levou à criação de milícias locais, compostas por agricultores e artesãos que se armavam para defender suas terras contra invasões externas e resolver disputas internas. Cada cantão tinha suas próprias regras e tradições militares, mas todos compartilhavam a dedicação à proteção de suas comunidades. Essas milícias eram treinadas com uma disciplina rigorosa e se especializaram no uso de armas como lanças e alabardas, que eram eficazes tanto contra infantarias inimigas quanto contra cavalarias. A experiência acumulada em constantes conflitos locais tornou os soldados suíços altamente habilidosos, mesmo antes de se tornarem mercenários profissionais. A formação da Confederação Suíça em 1291 foi um marco histórico que mudou para sempre a organização militar da região. A Liga foi estabelecida para enfrentar ameaças externas, como a invasão do Sacro Império Romano Germânico. Esse pacto de defesa mútuo criou as bases para uma colaboração militar mais ampla. Essa unificação foi especialmente importante para consolidar as milícias locais em exércitos mais organizados, capazes de enfrentar potências estrangeiras em condições de igualdade. A excelência militar dos suíços não surgiu por acaso, mas foi o resultado de práticas de combate rigorosas e disciplina inigualável. O treinamento militar era realizado dentro das comunidades, onde cada cidadão tinha um papel a desempenhar na defesa coletiva. Desde cedo, os jovens eram ensinados a manejar armas como lanças, piques e alabardas, e a lutar em formações compactas que maximizavam a eficácia do grupo. Uma das contribuições mais notáveis dos suíços para a arte da guerra foi a adoção e o aperfeiçoamento das formações de falange. Inspiradas por modelos antigos, essas formações eram caracterizadas por fileiras densamente compactadas de soldados armados com longos piques, que podiam chegar a 6 metros de comprimento. A disposição tática permitia que os soldados criassem uma parede de lanças, quase impenetrável, especialmente eficaz contra cavaleiros montados. Essas formações exigiam não apenas treinamento intenso, mas também uma confiança mútua entre os combatentes, já que a eficácia da falange dependia da habilidade de cada soldado de manter sua posição sob pressão. Essa estratégia transformou os suíços em uma força temida, capaz de derrotar exércitos maiores
e mais bem equipados. A falange suíça tornou-se sinônimo de invencibilidade durante séculos, sendo copiada e admirada por outras nações. Suas armas principais incluíam os piques longos, que podiam alcançar até 6 metros de comprimento, permitindo ataques precisos contra cavaleiros e infantarias inimigas. Além disso, eles empregavam alabardas, uma combinação de lança e machado, que era particularmente eficaz em combates corpo a corpo. Para situações de curta distância, os suíços também confiavam em espadas curtas e adagas, garantindo versatilidade em diferentes cenários de batalha. As armaduras dos soldados suíços variavam de acordo com sua posição e recursos. Enquanto muitos usavam armaduras leves para manter a mobilidade, outros optavam por couraças mais pesadas para maior proteção. Escudos robustos complementavam seu arsenal, fornecendo defesa adicional contra projéteis e ataques frontais. Essa combinação de armamentos fazia dos suíços uma força altamente adaptável e temida em qualquer campo de batalha. A disciplina e a coesão eram os pilares do sucesso militar dos suíços. Desde o treinamento até o campo de batalha, cada soldado compreendia a importância de agir como parte de um coletivo, em vez de buscar a glória individual. Esse espírito de corpo era cultivado desde cedo, reforçando a lealdade entre os membros da unidade e assegurando que cada soldado estivesse disposto a arriscar sua vida para proteger seus companheiros. No campo de batalha, essa coesão era evidente nas formações impecáveis na capacidade de manter a ordem mesmo sob intensa pressão. Cada soldado confiava no próximo para manter a linha e executar as táticas treinadas, o que tornava as falanges suíças quase inquebráveis. A lealdade ao grupo e aos líderes também era um fator crucial, garantindo que os suíços permanecessem focados em seus objetivos, independentemente das adversidades. O sucesso dos mercenários suíços nos campos de batalha da Europa deve-se em grande parte à sua capacidade de derrotar forças nobres e cavaleiros montados com táticas inovadoras. Durante séculos, os cavaleiros representaram a elite militar, confiando em sua armadura pesada e poderosos cavalos de guerra. No entanto, os suíços revolucionaram o campo de batalha ao usar formações compactas e disciplinadas, armadas com piques longos e alabardas, capazes de desestabilizar e derrotar até mesmo as forças de cavalaria mais bem treinadas. A combinação de disciplina, treinamento e armamento permitiu aos suíços superar adversários que, em muitos casos, eram numericamente superiores. Um exemplo notável foi a Batalha de Morgarten, em 1315, onde os suíços, usando táticas de emboscada e aproveitando o terreno montanhoso, derrotaram um exército austríaco muito maior. Esse evento cimentou sua reputação como uma força militar formidável e destacou sua habilidade em transformar desvantagens aparentes em vitórias decisivas. A fama dos suíços como soldados invencíveis rapidamente se espalhou pela Europa, e eles se tornaram altamente requisitados por cidades-estado italianas, como Milão, Veneza e Florença, durante os séculos XIV e XV. A fragmentação política e os conflitos constantes entre essas cidades-estado criaram uma demanda por tropas de elite que pudessem garantir vitórias no campo de batalha. Os suíços, com sua disciplina e eficácia comprovadas, eram a escolha ideal. Contratados como mercenários, os suíços não apenas lutaram em batalhas importantes, mas também desempenharam papéis estratégicos na proteção de rotas comerciais e na manutenção da ordem interna. Sua reputação era tão elevada que muitas vezes eram disputados pelos governantes italianos com contratos generosos e benefícios adicionais oferecidos para garantir seus serviços. Essa presença consolidou ainda mais a imagem dos suíços como uma força indispensável em qualquer conflito militar significativo na Europa renascentista. O alistamento em suas fileiras começava em nível local, com comunidades inteiras contribuindo para formar unidades coesas. Essas unidades eram geralmente compostas por homens que já haviam lutado juntos nas milícias cantonais, o que aumentava a confiança mútua e a confiança no combate. A hierarquia era clara, mas a liderança muitas vezes refletia a proximidade entre comandantes e soldados, criando um senso de camaradagem que reforçava o espírito de corpo. Cada unidade era responsável por seu próprio treinamento e manutenção de equipamentos, o que incentivava uma autossuficiência notável.
Isso também permitia que os suíços se adaptassem rapidamente às condições de batalha e necessidades específicas de seus contratantes. Esse sistema descentralizado era um dos pilares de sua reputação como uma força confiável e altamente organizada. A proliferação dos mercenários suíços estava diretamente ligada às limitações econômicas de sua região de origem. A Suíça, com seu terreno montanhoso e recursos agrícolas escassos, oferecia poucas oportunidades de sustento para sua população em crescimento. Tornar-se mercenário era uma solução prática para jovens que buscavam meios de sustentar suas famílias e, ao mesmo tempo, acumular riquezas e prestígio. Governantes estrangeiros estavam dispostos a pagar generosamente pelos serviços dos suíços, o que fazia do mercenarismo uma ocupação lucrativa. Além disso, as comunidades locais muitas vezes apoiavam esses empreendimentos, já que os ganhos dos mercenários eram frequentemente reinvestidos na região, fortalecendo a economia local. Assim, o mercenarismo não era apenas uma necessidade individual, mas também um elemento vital na estratégia de sobrevivência econômica das comunidades suíças. A ascensão dos mercenários Landsknechts alemães no final do século XV introduziu uma nova dinâmica no cenário militar europeu. Esses mercenários, organizados em moldes semelhantes aos suíços, eram igualmente disciplinados e utilizavam táticas de infantaria semelhantes, como o uso de piques e formações compactas. A rivalidade entre suíços e Landsknechts se intensificou à medida que ambos os grupos competiam pelos melhores contratos oferecidos pelos governantes europeus. No campo de batalha, essa competição frequentemente se transformava em confrontos diretos. Os Landsknechts buscavam provar que podiam igualar e superar os suíços em habilidade e disciplina. Embora os suíços mantivessem sua superioridade em muitos aspectos, os Landsknechts conseguiram conquistar seu espaço e, eventualmente, rivalizar com os suíços em reputação e demanda. Uma das características mais marcantes dos mercenários suíços era sua lealdade absoluta ao contrato firmado com seus empregadores. Independentemente das circunstâncias políticas ou das alianças nacionais, os suíços consideravam o cumprimento de um contrato como uma questão de honra. Essa ética profissional diferenciava os suíços de outras forças mercenárias, muitas das quais frequentemente mudavam de lado por melhores ofertas. Para os suíços, o rompimento de um contrato era visto como uma mancha em sua reputação coletiva, algo que eles evitavam a todo custo. Essa lealdade permitiu que os suíços conquistassem a confiança de governantes por toda a Europa, que sabiam que poderiam contar com sua dedicação até que as obrigações acordadas fossem completamente cumpridas. Essa postura ética também contribuiu para consolidar sua reputação como os mercenários mais confiáveis de sua época, elevando sua demanda em conflitos de todos os tipos. A Batalha de Marinano marcou um ponto de inflexão na história dos mercenários suíços. Enfrentando o exército francês liderado por Francisco I, os suíços demonstraram mais uma vez sua habilidade e coragem. No entanto, desta vez, encontraram um adversário que soubesse explorar suas fraquezas. O uso de artilharia pelos franceses, combinado com uma estratégia coordenada envolvendo cavalaria e infantaria, foi decisivo para derrotar os suíços. A derrota em Marinano simbolizou o declínio da hegemonia suíça no campo de batalha e o início de uma nova era militar na Europa, onde a tecnologia e a coordenação estratégica passaram a desempenhar um papel mais significativo. Apesar da derrota, os suíços mantiveram sua reputação como soldados formidáveis, mas sua supremacia incontestável começou a ser questionada. Marinano representou o fim de uma era e o início de novos desafios para os mercenários suíços. Uma das características mais marcantes dos mercenários suíços era a sua lealdade absoluta ao contrato firmado com seus empregadores. Independentemente das circunstâncias políticas ou das alianças nacionais, os suíços consideravam o cumprimento de um contrato como uma questão de honra. Apesar de seu sucesso e reputação, o domínio dos mercenários suíços começou a declinar no século XVI. Um dos principais fatores para essa mudança foi a profissionalização dos exércitos europeus. À medida que os estados centralizados cresceram em poder e organização, passaram a investir na formação de exércitos permanentes, reduzindo a dependência de forças mercenárias. Essa transição enfraqueceu a demanda por tropas suíças, que anteriormente haviam sido indispensáveis. Além disso, o avanço das tecnologias militares, como o uso crescente de armas de fogo e artilharia, começou a superar as táticas tradicionais empregadas pelos suíços.
Internamente, a própria Suíça começou a desencorajar o envio de seus cidadãos para servir como mercenários, temendo os impactos sociais e políticos dessa prática. Com menos recrutas disponíveis e uma demanda decrescente, os mercenários suíços gradualmente perderam sua posição de destaque nos campos de batalha europeus. Entre os muitos papéis desempenhados pelos mercenários suíços, um dos mais icônicos foi sua contratação pelos papas para servir como guardas pessoais. Em 1506, sob o pontificado de Júlio II, foi formada a Guarda Suíça Pontifícia, uma unidade destinada a proteger o Vaticano e o Papa. A decisão de contratar suíços foi baseada em sua reputação de lealdade, disciplina e coragem no campo de batalha. A chegada do primeiro contingente suíço ao Vaticano marcou o início de uma relação duradoura entre os soldados suíços e a Igreja Católica. Vestidos com uniformes coloridos que se tornavam emblemáticos, os guardas suíços assumiram a responsabilidade de proteger o Papa, os cardeais e o patrimônio da Igreja. Sua atuação foi particularmente notável durante o saque de Roma, em 1527. Quando, enfrentando um exército muito maior, a Guarda Suíça sacrificou grande parte de seus membros para permitir a fuga do Papa Clemente VII para o castelo de Santo Ângelo. Ao longo dos séculos, os guardas suíços se tornaram um símbolo da segurança e da estabilidade do Vaticano. Embora o papel militar dos guardas tenha diminuído com o tempo, sua presença continua sendo uma tradição viva, representando séculos de serviço dedicado e ininterrupto. Eles não apenas contribuíram para a proteção física do Papa, mas também para o fortalecimento da imagem da Igreja como uma instituição protegida por homens de integridade e compromisso. Sua história reflete a capacidade dos guerreiros suíços de adaptar suas habilidades militares às demandas de um mundo em constante mudança, garantindo que seu legado permaneça vivo até os dias de hoje.